Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Irmãos, carta de Paulo aos Coríntios. Nestas duas cartas, e aqui nós estamos lendo a segunda, os irmãos, eu costumo lembrar isto, os irmãos vão perceber que estas cartas que foram escritas ao povo de Deus que estava em Corinto, a igreja, ela começou a crescer muito rápido, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, meus irmãos? E é assim, quanto mais pecador, a Bíblia diz assim, a quem muito foi perdoado, muito ama. A quem pouco foi perdoado, pouco ama. E eu costumo dizer que não tem ninguém aqui na face dessa terra que possa dizer que foi pouco perdoado. Você foi muito perdoado. Então, isso é uma prova de Deus para o teu coração, que você é muito amado e amada. Amém, meus irmãos? E isso não tem muito a ver com o que você é, não. Tem a ver com algo que se chama misericórdia. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, que vai tirar você de um determinado local e colocar num outro mais perto dele, amém? Você quer isso? Então diga amém. Aleluia. A primeira parte do texto, eu costumo falar alguma coisa sobre a carta de Paulo aos Coríntios, porque chegavam muitas notícias, Paulo como missionário, Paulo, está acontecendo lá, Paulo, uma confusão lá em Corinto, Paulo. O povinho que você evangelizou, a igreja está crescendo, mas é uma confusão, Paulo. Não tem jeito para ter um ajuntamento de muita gente e não ter problema. Não tem jeito. É muita gente, tem problema. Você está estranhando o quê? Ajuntou, tem problema. E Paulo, ouvindo isto, diziam assim, escreveram para Paulo, Paulo, na hora da ceia, Paulo, o irmão, em vez de tomar café em casa, ele vem, ele come o pão todinho na hora da ceia, e deixa o outro irmão sem pão, Paulo. Já pensou, irmão? Mal educados. Tinha gente mal educada lá naquela época. E aí Paulo escreve, não deve ser assim, irmãos. Na ceia, aquela ceia que fazia lá, que a gente faz também aqui, eles comiam pão mesmo, bebiam o vinho, que era a bebida que era tradicional, que era aceitável, que era... E aí eles tomavam. E estava acontecendo isso, um irmão que chegava primeiro, comia o pão do outro. Misericórdia, irmão. Aí Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios. Ele escreveu a segunda porque a primeira não foi suficiente. Às vezes eu repito que nós temos um público rotativo. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, onde imperava prostituição, onde imperava
Toda cidade portuária, que é um movimento assim de pessoas que apenas passam por lá, as pessoas não passam com muita responsabilidade moral, com muita responsabilidade espiritual, e as pessoas estão de passagem, que nada, estou aqui, estou de passagem, aí passava, arrancava uma florzinha, aí passava ali, chamava um palavrão com o outro, passava ali, entrava num beco lá, se prostituía, passava ali, e era uma cidade assim, toda cidade portuária é assim, que tem muitas essas coisas. E aí Paulo chegou lá, pregou, e eles se converteram, irmãos. O evangelho não é para os que são perfeitos. A Bíblia diz que o médico quem está são não precisa de médico. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Aleluia. Este é o verdadeiro evangelho, que deve ser pregado, necessário. E o título, não da mensagem, mas o título da leitura é: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Por que deve ser o único assunto do ministério do pastor Marinho, do pastor Antônio, do pastor Pedro, do pastor Joaquim, de todos os pastores levantados na face da terra para fazer isso? Porque o que importa é o evangelho, é a palavra poderosa no teu coração. Quer ver? Primeira parte do texto diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo que a misericórdia que nos foi feita. Irmãos, a palavra que nós acabamos de ler, feita, é uma conjugação do verbo fazer. Todo verbo, ele mostra e demonstra uma ação. E ele diz assim: a razão de nós não desfalecermos as nossas vidas, nas lutas que vivemos, nas decepções que vivemos, nas guerras que vivemos, nos embates que vivemos, nas decepções e de tantas coisas que esse mundo se nos oferece, nós nos deparamos, tudo isso é porque a misericórdia do Senhor nos foi feita. Amém, meus irmãos? Não é uma misericórdia teórica, é uma misericórdia que nos foi feita. É um verbo, o verbo fazer. Amém, meus irmãos? E a Bíblia diz que nós temos um Deus que lá nos céus, o Deus Todo-Poderoso, mas que Ele está com os olhos sobre esta terra, e Ele tem feito misericórdia em prol da humanidade. Misericórdia é você receber exatamente o que você não merecia receber. Merecia morrer, merecia ir para o inferno, merecia tantas coisas, merecia ser castigado. E Deus olhou para nós e disse assim: eu vou fazer uma misericórdia por você. Irmãos, está cheio de gente falando sobre misericórdia, falando sobre paz, só falando. Mas nós estamos diante de um Deus que Ele, na sua palavra, Ele nos garante que nós não devemos desfalecer, porque a misericórdia de Deus vai além da teoria. Ele faz em mim e Ele faz em você. E é a causa de nós não sermos consumidos. E é para nós não nos acharmos assim: eu que sou bom demais, eu sou o cara, eu sou a mina, eu resolvo as minhas paradas. E Ele está dizendo aqui: você resolve nada, você deve depender de mim. Sabe por que você está sentindo um fardo muito pesado sobre as suas costas? Porque não é o que Jesus falou que você deveria levar. Tomai sobre mim, tomai sobre você o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Um Senhor que Ele quer aliviar, Ele não quer colocar um peso maior sobre as tuas costas. Entrastes aqui nesta noite, porventura, com um fardo tão pesado,
Mas não é o que Deus quer para você, porque para você Ele pratica a misericórdia. E Paulo falou assim, escuta, não desfaleçam vocês de Corinto, porque Deus fez misericórdia com você, para você e em você. Amém? Você é alvo da misericórdia de Deus. E por isso você não deve entender jamais que você deva carregar um fardo que vai além das tuas forças. Irmãos, quando eu estou me sentindo fraco, a Bíblia diz que eu devo entender que em Jesus eu sou forte. Quantas vezes você está até prostrado, meu? Sabe aquele dia que você não quer levantar da cama? Não sei se você tem esses dias, mas de vez em quando a gente tem esses dias assim. Quer levantar do sofá? Quer levantar não? Me deixa aqui. Fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Ô pastor, o Luiz está aí. Fala para o Luiz que eu não estou. O pastor está ensinando a mentir? Não, irmão. Brincadeirinha, uma comparação que eu estou fazendo aqui. Se você está, você diz que está, tá? Assim, eu estou, mas irmão, pode ir embora que eu não quero falar com vocês não. Fala que eu não estou. Tem dia que a gente está assim. Mas quando nós entendemos que Ele, o Senhor, é que nos fortalece, irmãos, e que Ele fez misericórdia em nós, nós não desfalecemos. Quando estou fraco, estou forte. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Seria a morte, seria a profundidade, seria a enfermidade, seria anjos, potestades. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e aleluia. E pode aplaudir esse Deus, porque Ele é assim. Ele é assim. Se fosse você, aplaudia com mais força. Para Ele esse aplauso. Se Ele não quiser aplaudir, não aplaude não. Não aplaude não, não precisa não. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, da misericórdia de Deus. É Ele que nos justifica. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por intermédio daquele que nos amou. Irmãos, estamos falando de um Deus que nos olha praticamente. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem com falsidade. A palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, o tema da nossa mensagem é misericórdia prática e revelação do que é original. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Amém. Misericórdia prática e revelação do que é original. Porque tem algumas revelações aí que não é do que é original não, viu? E o apóstolo Paulo estava aqui, essas cartas são consideradas cartas corretivas. O apóstolo Paulo estava aqui corrigindo um problema que estava acontecendo lá. Porque tinha muita gente, e quando tem um aglomerado de muita gente, vão chegando aquelas pessoas que querem aparecer. Sabe como é que é? Tem muita gente, aí eu quero aparecer. Aí começavam a levar doutrinas diferenciadas, e aqui começaram a torcer a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo dizia que nós devemos nos preocupar em não mercadejar a palavra do Senhor, de falar assim como ela é, dizer aquilo que ela diz. Não é ler um texto, fugir do contexto para ter um pretexto de falar o que eu quero falar. É você analisar o que diz aqui, a palavra. Nós nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Irmãos, só a verdade
liberta a você e liberta a mim. Hoje pela manhã tivemos uma aula muito legal a respeito da verdade, a liberdade que nós temos em Jesus. Da verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor, ela verdadeiramente ela liberta. Ela liberta da ignorância espiritual. E às vezes nós só entendemos aquela prisão quando a pessoa está algemada. E aí existem algumas algemas que são invisíveis. E nós precisamos estar bem atentos, porque pensando que estamos livres, ainda estamos no jugo da lei. A lei diz alguma coisa para você, e algumas pessoas pegaram a lei, trechos da lei, e trouxeram para o dia de hoje. E aí está escrito que a lei e os profetas foram exatamente até João Batista. E Jesus disse assim: este é meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova e eterna aliança. Uma aliança que não precisa de conserto nenhum. Tanto é que uma aliança, ela não tem início, ela não tem fim. E é o sangue de Jesus que sela a sua aliança conosco. Amém, meus irmãos? Não é ouro só. É o sangue de Jesus. E aí você pode estar pensando, mas eu até conheço o Evangelho, mas andei fora do Evangelho de Jesus. Andei fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Olha, irmão, nesta noite é noite de voltar para os caminhos do Senhor. Porque as promessas de Deus na tua vida, elas continuam de pé. Independentemente do que você, ao sair da casa do Senhor, andando por aí, independente do que você fez, o sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo o pecado, e Ele está aqui nesta noite de braços abertos, esperando você voltar. Você tem só que dar um passo, ou alguns passos, dizer assim: olha, quando for feito o apelo, eu quero voltar para o Senhor. Ou quem sabe, você está vivendo na sua vida hoje, a sua caminhada com Cristo, a sua caminhada com Deus, não é? E você, apesar de querer conhecer a Deus, e você vê as coisas como se fosse assim uma névoa. Eu digo para os irmãos, momento de culto é momento de batalha espiritual. Você deve estar atento, você deve estar atenta, você deve estar intercedendo. Você já tem Jesus, você tem que ficar assim: Senhor, fala ao coração de mais uma pessoa nesta noite, mais duas, mais três, mais 10, faz um movimento do teu Espírito Santo nos corações, porque, irmãos, o que está escrito aqui é verdade, que o diabo, o Deus desse século, ele tem cegado o homem, tem cegado as pessoas, para que se afastem cada vez mais de Deus. E aí, algumas coisas estão acontecendo, e você fala assim: meu Deus, o que é isso que está acontecendo nesta terra, neste mundo? O ser humano, quando ele não consegue enxergar Deus, ele começa a fazer algumas coisas que são estranhas. Eu não sei quantos irmãos viram, eu assisti uma reportagem, eu gosto muito desses documentários, os irmãos já perceberam, vez por outra eu comento aqui, de pessoas andarilhas, que alguém já conseguiu ver as pessoas que ficam andando? Já assistiu? Não é interessante? Aí eles foram entrevistados. Escuta, por que você fica andando? Ele vai daqui para Minas Gerais a pé, pelas BRs, vai e volta, dorme debaixo das pontes. E foram ver pessoas que têm família. Aí um falou assim: é porque eu tive uma decepção na minha vida familiar. Algum problema que aconteceu na vida dele, com a esposa, com o filho, com alguma coisa. E o cara começou a andar e fica andando, todo maltrapilho, chega num posto de gasolina, pede para tomar um banho, pede para lavar alguma coisa, para poder ganhar o almoço, e pega,
toma banho, vai-se embora, continua andando, não para em lugar nenhum, andando. E são muitas pessoas que têm, irmão, não são poucas não. E sabe o que eu fico pensando? Alguns deram o testemunho deles, dizendo assim, foi porque aconteceu isso na minha vida, o outro foi porque eu perdi minha mãezinha, o outro foi porque eu perdi o meu emprego, o outro, andando, zanzando pelo mundo. E eu fiquei pensando assim, irmãos, o Deus desses séculos, ele cega mesmo, para que o ser humano fique assim, zanzando pela vida. Tem um rapaz lá próximo ao meu local de trabalho, rapaz inteligente, novo, de boa aparência, articulado no falar, e a gente chega para trabalhar, ele está lá enrolado dentro da camiseta, de tão magro que está. Ele consegue entrar dentro da própria camiseta que está vestido, quando é noite de frio, ele fica lá, e ele está dessa finurinha assim, magro, tossindo lá, e está se acabando lá, barbudo. E eu fico olhando, irmãos, o Deus desse século tem cegado o entendimento do homem e da mulher para não enxergar Deus e a pessoa aceitar qualquer filosofia de vida, menos dizer que só o Senhor é Deus e sai por aí andando. Você sabe que eu cheguei a uma conclusão, meus irmãos, que se eu não tivesse Deus na minha vida, é bem provável, com as coisas que já aconteceram comigo, com a minha pessoa, eu poderia ser um desses andarilhos? Você sabia que eu poderia? Eu falei assim, puxa vida, ele disse que passou por isso, eu passei por isso também. Mas nem por isso eu estou por aí andando sem destino. Porque assim, irmãos, o Deus desse século, ele cega o entendimento, entendeu? Mas a luz de Cristo brilha e te orienta e te mostra o caminho que você deve andar. E a Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento. Há muitos investimentos do mal para que você não enxergue. E esta palavra agora também é para a igreja. Você que está satisfeito com o pouquíssimo que você sabe da Bíblia Sagrada. Tanto é que você não frequenta mais escola bíblica dominical. Nunca mais você frequentou. Não é porque eu estou falando que você deve se interessar agora. Mas o que você sabe é bem pouquinho ainda. Você precisa saber mais. Estude a palavra de Deus. Sabe por quê? É que é nas horas de dificuldade. Porque assim o inimigo continua trabalhando. Ele continua decepcionando, inclusive cristãos. Eu vinha no caminho conversando uma coisa com a Silvia. E cantores evangélicos que diz assim, se você avisa lá que se não pagar tanto eu não vou cantar, viu? A Silvia estava me falando, eu falei, foi mesmo, é até uma pessoa que eu gosto, assim, da voz, tudinho. Eu falei, mas falou isso? Falou. E se for tirar foto, é mais caro, vamos sentar e resolver outro negócio. E eu fico imaginando que o Deus desse século começou a cegar até aqueles que estão dentro da casa do Senhor. E eu disse assim, cada dia eu me convenço mais que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque senão você enfraquece e cai. Não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de hino, não quer saber mais de nada que se refira a Deus. Não por conta do Deus que você serve, mas por conta da cegueira que o inimigo tem colocado na vista das pessoas. Porque assim, olha, se você tem uma voz, foi Deus que te deu. Eu disse para o meu Deus assim, Senhor, não importa onde seja, quando eu for convidado para pregar, eu vou pregar. Porque o Senhor me chamou para isto. E alguém tem uma voz bonita, canta muito bonito, mas alguém fala assim, escuta, você vai lá fazer uma programação evangelística e tal. Falei assim, mas quanto vocês podem pagar para mim? Não, é que lá o lugar, a igreja não tem muito dinheiro e tal. Ó, eu sinto muito, mas eu não estou sentindo de Deus de ir, não. Eu não estou sentindo de Deus de ir. O diabo está cegando, não só aqueles que ainda estão no mundo, mas estão cegando aqueles que já estão caminhando. A fama chegou à cabeça. E eu fico pensando, meu Deus, onde que nós vamos parar? E quando eu li esse texto pela primeira vez, eu pensei no mundo, né?
E depois eu lendo ele novamente e ouvindo essa notícia, eu fiquei pensando assim, eu falei assim, meu Deus, ele está cegando os que estão dentro também. E Paulo disse assim para os que estavam em Corinto, falou, escuta, a misericórdia de Deus é uma ação dele na tua vida, e a palavra, o evangelho, não deve ser negociado, não deve ser vendido. E diz mais, que nós temos que tomar cuidado, porque existe ainda muitas pessoas, quem sabe nesta noite, Deus vai nos dar o prazer e a graça de ver alguém vindo até aqui à frente dizendo assim, eu ouvi o evangelho até hoje, não fiz uma decisão, mas hoje eu sinto de entregar a minha vida nas mãos desse Deus, porque o que o inimigo cegou, o Senhor curou, eu já posso ver, e eu quero esse Deus. Então o apóstolo Paulo disse assim, escuta, vocês que estão em Corinto, saibam de uma coisa, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Irmão, se eu por acaso estivesse aqui pregando a mim mesmo, você não precisaria acreditar, mas eu estou aqui em nome de Jesus e pregando o evangelho de Jesus. E esse evangelho continua poderoso para transformar a tua vida. É um evangelho genuíno, que diz assim, venha como você estiver. Eu primeiro vou resolver algumas questões na minha vida e depois eu vou. Não, você vem do jeito que você estiver. E aí, debaixo da potente mão do Senhor, a transformação na tua vida vai acontecer. E essa não é uma mensagem só para você que ainda não tem Jesus. Essa é uma mensagem para a igreja de Jesus também. Uma igreja que deve querer, né? Deve querer ser transformada a cada dia. Uma igreja que deve entender que o evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.